Boa tarde. Deixa eu começar pelo professor Cléo Carneiro. Boa tarde, Cléo. Prazer enorme ter você aqui hoje para discutir esse assunto que você há muito tempo tem falado comigo, Pierre. O futuro é o teletrabalho. Boa tarde, Cléo. Olá, boa tarde, Pierre. Boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, por várias razões. Primeiro, pelo fato de a gente estar podendo contribuir com todos vocês e estar aprendendo também, não é? Em cima desse tema que o Pierre mencionou que é o futuro. Não, era o futuro. Já é o presente, é uma questão irreversível, não tem mais jeito. O que essa quarentena fez foi precipitar a implantação, então é uma coisa de presente e não é mais de futuro. E eu tenho mais duas razões. A primeira é ter o prazer de estar aqui com o Fauber, né, com quem a gente interage muito, uma pessoa realmente estudiosa, que implantou projetos de teletrabalho na área pública, conhece profundamente. E a outra razão é uma razão afetiva, né? Eu fui durante muito tempo professor, instrutor da ESAF. Então, convivi com o Pierre o tempo que ele era campeão mundial de futebol de areia. Então, vocês imaginem, agora que ele já está veterano, então faz muito tempo isso. Mas eu tenho muito prazer de estar novamente com a ESAF, com o Pierre, com o Pablo, com o professor Eliassi. Muito obrigado pela atenção que vocês vão nos dispensar ao longo dessa live aí. Obrigado, Cléo. Acabou de entregar o meu currículo oculto, como você bem diz, né? Fauber, muito boa tarde, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui, trazendo um pouco da experiência da administração pública e na implantação de sucesso do modelo de teletrabalho. Prazer te ter aqui, Fauber. Prazer meu, Pierre. Agradeço o convite, é uma satisfação estar falando aí para o seu público. Eu sei que a gente da esfera estadual, da esfera municipal e da federal, isso nos traz uma riqueza muito grande e acho que vai ser muito bacana poder contar aí também com a participação do Cléo, que já milita com esse assunto há muito tempo, tem bastante experiência, já viu bastante coisa. Acho que vai ser um bate-papo bem legal e que vai agregar bastante. Sem dúvida, Fábio. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela presença de todo mundo. Já temos quase 220 pessoas na sala, já tem perguntas aqui. Então, para a gente poder tocar, e eu já imagino, pelas perguntas que a gente vai passar pelas respostas, eu queria, gente, começar o nosso debate aqui hoje, traçando um pouquinho a questão da linha do tempo, uma linha do tempo lógica sobre o cenário do teletrabalho, do home office no Brasil, antes até mesmo da pandemia. Como é que era para vocês, começar pelo professor Cléo, como vocês imaginavam que seria essa implantação na administração pública? Podia ser uma coisa amorosa ou uma coisa inevitável, Cléo? Então, tem um fato que eu vou contar para vocês, eu nem tinha contado para o Pierre, né? Que a primeira experiência de teletrabalho no Brasil, quando a gente fala teletrabalho, gente, é o genérico, a gente pode trabalhar de qualquer lugar. O home office é o específico, é uma das maneiras de se trabalhar fora das dependências de escritório. Então, esse fato que eu não contei para o Pierre, o Fauber certamente sabe, foi a primeira instituição a implantar o teletrabalho no Brasil, foi o SERPRO. O SERPRO é pioneiro, começou lá atrás, não é? E foi a primeira grande experiência, um grupo de estudiosos, não é? Não tinham experiência nenhuma, mas foram buscar experiência lá fora e implantaram, né? Então, chegando aí à questão do Pierre, na verdade, de lá para cá, isso foi em 2005, se não me engano, né? De lá para cá, a coisa começou a tomar vulto, e nos últimos 3, 4 anos, o teletrabalho já era uma realidade, inclusive no serviço público, na administração pública. Muitas instituições, começando lá pelo próprio Supremo Tribunal Federal, os tribunais regionais, outras áreas da justiça, empresas de governo, etc., passaram a implantar. E na área privada isso também teve um desenvolvimento muito grande, em função dos benefícios que isso traz, né? Porque o teletrabalho, o home office, ele tem uma sustentação no conceito de sustentabilidade. Ele é bom para as organizações, é bom para as pessoas e é bom para a comunidade. Traz benefícios para todos. Então, isso começou a ter um boom de
implantação muito forte nos últimos 3 anos, mas já havia, não é, essa implantação. Uma pesquisa que a gente participou de 2018 mostrou que 45% das empresas pesquisadas eram 325 empresas, algumas das quais da área pública, e a proposta, Pierre, nós precisamos fazer um projeto de fazer uma pesquisa da Sobrate, da Sociedade Brasileira, com a ESAF, para ver como é que está a questão, de uma maneira estruturada, uma pesquisa, né? Então, a partir de 3 anos para cá, tomou um vulto muito grande, mas muito grande. Já, como eles disse, a gente já podia dizer recentemente que era uma realidade, não o futuro. Com o advento da quarentena, mudou o esquema todo. Quer dizer, as empresas que tinham implantadas, as organizações que tinham implantadas, mandaram as pessoas para casa, elas tiveram o benefício de já conhecer o teletrabalho. Houve outras instituições cujas áreas de recursos humanos eram áreas atuantes, áreas preocupadas, então implantaram de alguma maneira com recursos próprios, mas muita gente foi colocada na fogueira. Então, esse é o cenário. Hoje a gente tem, em função da quarentena, não é? Empresas que estão indo relativamente bem e empresas que estão com dificuldade. E o nosso propósito hoje aqui é contribuir um pouco para todas essas empresas, como é que elas podem melhorar desde já, né? E se preocupar com a implantação definitiva. Uma pesquisa diz que 80% das instituições, mesmo com essa implantação meio que abrupta, 80% vão continuar, por causa dos benefícios que o teletrabalho e o home office traz. Tá bom, eu queria ouvir um pouquinho também do Falber. Lembrando, o Cléo falou muito bem, o STF, né, começou a implantar o teletrabalho, se não me engano, há 3 anos atrás, e tem servidores há 3 anos que estão em home office, estão tocando tudo de casa. Então, queria também, Falber, engraçado que, para mim, no primeiro momento, eu imaginei que ia ser uma coisa que demoraria um pouco mais na administração pública, mas eu estava bem enganado, né, Falber? Sim, a administração pública está bem avançada. A gente, na esfera privada, você tem pioneiros como a Shell, a IBM, no Brasil, a Cenco. Agora, a área pública também tem os seus pioneiros. O Cléo citou aí o caso do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. Essa experiência deles de 2005 foi a 3ª experiência. Eles tiveram uma primeira na década de 80. Em 86 teve um projeto piloto de teletrabalho, pequeno, mas teve. Então, você vê que já remonta àquele momento. O TCU teve um projeto a partir de 2009, então a gente pode citar esses 2 pioneiros aqui, e até casos mais recentes, como um projeto muito robusto da Controladoria Geral da União, a CGU, a partir de 2015, e esse que você citou do STF, a partir de 2016. Então, era um contexto, antes da pandemia, de crescimento consistente, com projetos muito bem estruturados, bem regulamentados, e uma tendência, como o Cléo falou, vista como irreversível. No momento da pandemia, é isso também que o Cléo já comentou. As empresas que já haviam avançado na organização da prática, na formulação, na proposição de como absorver essa prática, ficaram muito tranquilas nesse momento agora de contingência. As demais, que não tinham nada em termos sobre o assunto, estão se vendo em muitas dificuldades, algumas até realmente não conseguindo ter entregas, mobilizar as equipes, estão tendo que, às pressas, se mobilizar. Mas é isso que a gente vai falar também ao longo aí da conversa, para tentar ajudar os que têm que se mobilizar nesse contexto. Na verdade, você já me deu um gancho para falar sobre isso, Fábio. A gente está num cenário atual de pandemia em que, como bem disse o Cléo, os servidores foram colocados de uma hora para outra em teletrabalho. Toma aí, o computador, leva para casa e trabalha. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário, principalmente quando a gente fala de municípios com recursos humanos mais escassos, com até problemas na internet. Como é que a gente pode gerenciar e também falar um pouco da figura do gestor, né? Como é que ela pode colaborar? Quem quer começar aí? Cléo, Fábio, vamos lá. Então, na verdade, não é? Mesmo instituições de menor porte, os municípios, na verdade,
como estão na ponta da linha, e até por isso deveriam ser mais privilegiados, não é? Privilegiados em termos de recursos, de conhecimento, etc., né? Mesmo quem não teve essa oportunidade de trabalhar de maneira estruturada, de implantar, tem condições, sim, desde que tenha um certo conhecimento e uma certa disciplina de implantação, e nós vamos estar falando ao final de alguns passos aí para a implantação, mesmo quem não tenha isso, tem condição de melhorar a situação daqueles que foram colocados abruptamente aí em home office, não é? Basta para isso, primeiro, ter vontade. Muitas das vezes, não só vontade pessoal, mas vontade política. Segundo, ir atrás do conhecimento. O conhecimento está aí. Vocês que estão participando, vocês estão na dianteira, porque vocês estão indo atrás do conhecimento, né? Terceiro, e esse conhecimento é um conhecimento não só conceitual, claro, mas um conceito prático, não é? Tem que conhecer as experiências. Está aí o Falber, que eu pessoalmente já trabalhei com implantação de projetos na área pública, mas com muito menos intensidade que o Falber, já trabalhei projetos aqui no metrô de São Paulo, né? Mas então, o que é que se pode fazer para isso aí? É buscar conhecimento, buscar a experiência onde ela já existe. E existe uma boa vontade das pessoas, das organizações. O Falber é muito requisitado aí para contar da experiência prática, como ele vai fazer hoje aqui, né? Então, a pior coisa que pode existir é uma sensação de impotência. Não, porque nós somos pequenos, nós somos do município. Eu tinha um amigo que era muito engraçado, então, quando não tinha desculpa, ele começava assim, então, de dia faz sol, à noite escurece, precisa acender a luz. Gente, isso não leva a nada. Então, independente do nosso tamanho, do nosso conhecimento, a gente tem possibilidade, eu diria mais que possibilidade, a obrigação de ir atrás, e ainda que dentro de um contexto pequeno, de um contexto não tão grandioso como uma grande organização, uma grande empresa, de implantar minimamente algumas ferramentas para que a pessoa possa desfrutar do teletrabalho, e mais do que isso, a própria organização e a comunidade também desfrutarem. Ô, Falber, estou vendo muita gente comentar aqui, né? A Vanessa está dizendo isso mesmo que aconteceu, a Daniele concordando que os municípios deveriam ser mais privilegiados porque estão na ponta. O grande problema foi a falta de tempo para a capacitação, para o treinamento. Foi de uma forma abrupta, né? Todo mundo foi lançado ao teletrabalho. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa falta de capacitação e treinamento e também um pouquinho sobre a figura do gestor. Como é que o gestor pode atuar nesse momento? Isso. Se há algo assim que é um consenso no contexto do teletrabalho, é a necessidade apontada por todos os autores da área, a necessidade de capacitação dos públicos envolvidos, os teletrabalhadores, os telegerentes e até mesmo aqueles que não vão fazer o teletrabalho, que vão trabalhar exclusivamente de forma presencial, né? Só que, nesse contexto que a gente está analisando, não houve essa oportunidade de fazer um trabalho prévio. Não, e o que a gente vai fazer? Vai cruzar os braços, chorar, lamentar? Não, a gente tem que fazer um esforço para mobilizar os recursos internos para capacitar as pessoas mesmo nesse contexto, né? E aí aqui há uma variação enorme, né? Desde as organizações que contam até mesmo com universidades corporativas, até aquelas que estão no outro extremo do contínuo, que têm muitas limitações na sua estrutura interna, né? Essas que têm uma estrutura grande, então não precisa nem da gente falar que elas estão se mobilizando, estão fazendo o que é necessário, e até já faziam muitas vezes anteriormente à pandemia. Então vamos focar nessas instituições de menor porte, e às vezes não de menor porte, por exemplo, uma prefeitura, a gente não pode dizer que é de menor porte, a prefeitura tem milhares de funcionários, é uma organização muito complexa para se administrar, né? Então, assim, o que a gente pode falar pensando em termos práticos? E às vezes também a gente sabe que essas instituições têm dificuldade para contratar instrutores, consultorias, então uma coisa prática nesse processo de capacitação
é contar, por exemplo, com um processo de instrutoria interna. Pegar, vamos dizer assim, né, como se costuma falar, a prata da casa, né, os melhores exemplos, os casos de sucesso, e usar para capacitação das demais unidades. Então, por exemplo, e você falou da figura do gestor, né, o gestor tem uma função muito relevante nesse processo de capacitação. Ele pode ser um irradiador do conhecimento, pode e deve, né, ser um irradiador do conhecimento, contribuir para que a prática seja bem sucedida, para que as pessoas trabalhem de uma forma mais tranquila, com uma melhor orientação possível. Então, as prefeituras, identificando gerências que estão conseguindo ser bem-sucedidas nesse contexto, pode pegar esse gestor e não precisa de colocar ele para ministrar uma aula, um curso, porque às vezes a pessoa é boa gestora, mas não tem habilidades para isso, mas faz na forma de uma conversa, como a gente está fazendo aqui, né? Uma videoconferência, reunindo os demais gestores, e existem programas gratuitos para isso, nada que vá onerar nenhuma organização, e coloca aquele caso, uma entrevista ali, contando como que está se dando o processo interno, de comunicação com a equipe, de realização de reuniões de forma remota, delegação de tarefas, de como as informações estão circulando na equipe, onde que a equipe está acessando essa informação, quais foram as ferramentas utilizadas. Então, assim, dá para se fazer sim, dá para se mobilizar. Há competência, por maior que seja a dificuldade dessas instituições, como é o caso das prefeituras, há sim competência interna. E as unidades de gestão de pessoas, que muitas vezes são as que estão à frente do processo, têm que ter essa habilidade de saber identificar onde estão essas pessoas e ampliar, dar voz a esses casos internos de sucesso, facilitando aqueles que estão com dificuldade. A gente está com muitas contribuições, Cléo, vou te passar a palavra, obviamente, aqui no chat. Por exemplo, a Vanessa está dizendo que é difícil administrar o tempo dentro de casa, desenvolver uma rotina. A gente vai passar por esse assunto hoje. A Sônia está dizendo que está com vontade de permanecer no teletrabalho, se pode implantar uma carga horária, parte no home office, parte no escritório. A gente vai passar por isso. Mas eu queria, Cléo, te perguntar, ainda falando sobre a figura do gestor, o que precisaria mudar na mentalidade, a palavrinha da moda, né, no mindset desse gestor? Ok, eu vou pegar um gancho no que o Fábio acabou de dizer, melhor dizendo, que eu acho que é importante passar para essa nossa audiência. Nós temos muita gente boa na área pública, em termos de formação, em termos de experiência, tem de tudo, como também tem de tudo na área privada. Não pense que são seres humanos do mesmo jeito, né? Então, essa possibilidade de mariscar gente competente, não precisa ser necessariamente da área de recursos humanos. Quanta gente da área pública é professor, dá aula, está atualizado, tem cursos extra de MBAs, até doutorados, etc. Então, tem muita gente boa, né? Pode trabalhar dentro disso, né? E como o Fábio falou, a figura do gestor é fundamental, por vários aspectos, né? O primeiro, que a gente diz que é o papel fundamental, é o papel de exemplo. Ele tem que dar o exemplo. Aquela história de, como é que se dizia antigamente, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso está jogado na lata do lixo, gente, e isso não existe mais, né? Então, dá o exemplo. Segundo, é ter empatia para quem está em casa. Lembrar que quem está em casa, especialmente agora na quarentena, está dentro de um contexto complicado, como nós todos estamos, né? Eu estou aqui recluso, sem tornozeleira, mas estou recluso há 3 meses aqui. Então, isso gera uma série de situações, né, no entorno familiar, uma opção de coisas que vocês todos devem estar vivendo. Então, o gestor precisa, além de ter esse conhecimento que o Valber colocou, ele precisa ter uma questão de atitude, que é uma questão de empatia. Ele ter empatia, ele se colocar no sapato de quem está em casa e saber que essa pessoa está com essas dificuldades todas do entorno. Então, a questão da tolerância não quer dizer frouxidão, mas a tolerância, não é? Pelo fato de a pessoa estar em condições mais difíceis, não é? Precisa ter uma atitude também de atendimento, tem que estar disponível, não é?
Um dia desse eu vou falar isso rapidamente. Eu estava dando um webinar e eu me lembrei de um bolero, que não é do tempo de vocês e da grande maioria, que diz o seguinte: contigo em la distância, amada minha, estou. Quer dizer, não importa se a amada está a 300 quilômetros, mas a amada tem que saber que eu estou presente. Mesma coisa o gestor. Na hora que precisar, o teletrabalhador, ele sabe que vai poder contar com o gestor tem que dar alguns pitacos ao longo do dia e assim por diante. Então, muito mais do que a questão técnica do teletrabalho, do processo, é a questão de atitude. Então, é o que o Pierre falou, é mudar a cabeça. É a cabeça de controlar e de tentar ver o que o cara está fazendo, não resolve mais, gente. Isso aí já é do tempo da Revolução Industrial. Eu vou pedir para o Fauber contar um caso que ele mencionou nos nossos ensaios aí, que é patente. Então, mudar a cabeça do controle para a cabeça da entrega de resultado com qualidade e empoderar as pessoas, dar autonomia para as pessoas e ajudar, gente. Tá presente, tá mantendo contigo em la distância, amada minha, estou. Não é o fato de estar distante que ele vai estar distante. Não é o fato de ele estar distante geograficamente que ele vai estar distante afetivamente. Ô, Fauber, o que o Cléo está dizendo é que esse comando do gestor pelo controle, no teletrabalho, ele teria que mudar, ele teria que ser um comando, como bem disse o Cléo, pela entrega de resultados, né? E o Cléo pediu para você contar um caso, e eu queria que você trouxesse esse exemplo para a gente aí. Isso, e é um caso verídico, bem interessante, que eu tomei conhecimento por meio de um colega. Estávamos num evento sobre teletrabalho, um evento grande, o Cléo também estava lá, e aí eu trocava ali informações com o responsável pela implantação numa empresa privada, e ele estava me contando, ele falou: Fauber, eu estava com um diretor lá na nossa empresa, um dos diretores que estava muito refratário à implantação do teletrabalho. Ele falou assim: olha, você pode implantar e tal, mas na minha diretoria não. E aí ele foi até a sala lá desse diretor, levou o laptop dele e tal, sentou à frente do diretor e ficou ali com o laptop aberto e conversando com o diretor: mas por que você tem essa resistência e tal? E ele foi falando: não, a gente não está vendo as pessoas, como que a gente vai controlar e tal. E ali ele foi deixando o diretor falar, foi dando pontuando alguma coisa aqui e ali e tal. E aí avançou mais um pouquinho, quando ele teve uma brecha assim, ele entrou e falou: eu estou aqui conversando com você aqui a 1 metro e meio de distância. Aí ele virou o laptop para o diretor e falou: aqui, estou comprando uma passagem para fazer uma viagem, aqui a 1,5 metro de você. Então, é uma ilusão você achar que controla um trabalhador intelectual pela proximidade. E aí aquele diretor levou aquele choque, né? E depois se abriu mais a experiência. E uma coisa que, pegando na continuidade desse caso, uma coisa interessante é o seguinte, que a gente preconiza, né, Cléo, que o gestor, nos processos de implantação, anteriormente, né, a gente preconiza que o gestor também participe da experiência de teletrabalho. Isso ajuda muito na mudança de mentalidade. Por quê? Primeiro que ele vai compreender melhor o teletrabalho e vai aceitar esse novo paradigma, né? Segundo, ele, com essa compreensão, ele vai conseguir não só mudar o paradigma, mas entender também as dificuldades que a pessoa passa estando em teletrabalho, né? Então, quando ele estiver fazendo o gerenciamento remoto, ele vai se lembrar da experiência que ele próprio teve, e isso vai facilitar muito. Então, um ponto interessante, eu acredito também que dentro da audiência aqui haja pessoas responsáveis pela implantação ou que candidatos, né, a coordenar o processo de implantação. É muito importante isso, angariar, trazer os gestores para dentro do projeto, trazer para perto, porque a figura do gestor, como já está comprovado na literatura e tal, é uma figura que pode ser refratária, é uma figura crítica e que pode colocar abaixo um projeto, o sucesso de um projeto. Eu gostei muito da expressão que o Cléo usou, calçar o sapato do outro. Aí, literalmente, você vê onde aperta o calo. Eu estou aqui com
contribuição de colegas no chat. A Lourdes está dizendo, olha, além de treinamento, falta equipamento. Realmente, na ponta, nas prefeituras, onde tem menor estrutura, realmente falta equipamento. Isso é um problema ainda que o Brasil tem que enfrentar. O Diogo está dizendo que o Falber estuda o teletrabalho há anos, é preparado para falar sobre o tema, está elogiando o Falber aqui. Também teve uma pergunta para o Cléo, que daqui a pouco eu vou achar, mas muita gente falando sobre questão da rotina, está difícil conciliar a rotina, a gente vai entrar nesse assunto. Eu queria trazer também à tona para nós aqui um case de grande sucesso, e parece que, além de toda a competência da equipe, ele foi implantado num momento assim, crucial por conta dessa pandemia, que é o caso da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que é uma empresa pública brasileira de âmbito federal, que começou a pensar nessa modalidade e iniciou a implantação em outubro de 2019. E eu queria que o Falber falasse um pouquinho dessa experiência, como é que foi pensado esse projeto, como é que foi pensada essa execução, Falber? Isso. A FINEP é a empresa onde eu trabalho, tenho orgulho de trabalhar. E você falou aí em outubro de 2019, na verdade, em outubro de 2019 foi a implantação do projeto piloto. Mas nós começamos a pensar no teletrabalho mais lá atrás. Em agosto de 2017 foi criada uma comissão específica para a implantação do teletrabalho. E essa comissão ela teve duas metas ali, que certamente quem está ouvindo vai passar por isso também, que é elaborar, provavelmente, né, vai elaborar uma análise de viabilidade, que é um estudo em que basicamente você quer responder a seguinte pergunta: a empresa está preparada para a adoção do teletrabalho? E para se fazer isso, você tem que analisar uma série de aspectos para ver essa viabilidade, aspectos de gestão de pessoas, de tecnologia da informação, aspecto jurídico, financeiro, de logística, de comunicação, de processos. E ao final dessa análise vem uma conclusão: a organização está preparada para implantar o teletrabalho. Ou, não está pronta ainda. Se não há prontidão para implantação, você precisa verificar como superar essas limitações existentes. Na FINEP, a gente fez essa análise de viabilidade e verificou que a FINEP está preparada para implantar, né? E aí a gente foi para um segundo momento, que é o seguinte: estando preparada a instituição, precisa ser apresentada uma proposta. Como nós vamos implantar? Então, essa é a segunda pergunta: como nós vamos implantar? E aí, esse como, ele vai responder a várias perguntas, são várias perguntas que têm que ser respondidas. Por exemplo, quantos dias haverá de teletrabalho? O teletrabalho vai poder ser feito somente na casa da pessoa ou em outros lugares, né? Como é que os públicos envolvidos vão ser capacitados? E por aí vai, na esteira de uma série de definições que precisam ser feitas. Na FINEP, a gente fez esse trabalho, a gente formulou todas essas proposições, o que tinha que ser, como deveria ser feito, e com base nesses trabalhos anteriores, a FINEP implantou, aí sim, em outubro de 2019, um projeto piloto que durou 5 meses, terminou em março. Antes, aí, quando estava iniciando ali a saída das empresas para ficarem em trabalho remoto por conta da pandemia, foi uma experiência bem sucedida, não teve problemas de instabilidade, fluiu bem, com um grupo, né, uma amostra. A gente Quantos por cento, Falber, hoje dos servidores estão em teletrabalho da FINEP? Não, hoje a gente está com 100%, salvo raríssimas exceções de serviços essenciais. A FINEP, a partir de um plano de contingência que foi publicado no início da segunda quinzena de março, dia 17 de março, 4 dias a FINEP colocou toda a sua força de trabalho em trabalho remoto. Isso só foi possível por conta de um trabalho prévio de toda uma equipe, né, multidisciplinar, e facilitou muito esse movimento de colocar todo esse contingente de mais de 600 pessoas em teletrabalho, assim, 4 dias, só foi possível por conta dessa base anterior. Então, isso demonstra que o setor público trabalhar, seja em qual nível for, municipal, estadual, federal, trabalhar com planejamento, facilita muito nos momentos em que vem a lógica do cisne negro, né, do imprevisível, do imponderável, né? Quem diria, né, que a gente ia viver isso. Bom, Cléo, eu tenho uma pergunta para você no chat, e eu também queria pedir para o Cléo responder essa pergunta, também contar aquele caos, porque a gente está falando de tanta coisa do home office, do teletrabalho,
questão dos benefícios, né? Evitar trânsito na ida, evitar trânsito na volta, almoçar com a família, né, Cléo? Tem um grande caso da Pirelli, empresa de São Paulo, que eu queria que você contasse sobre aluguel de galpão. Mas antes disso, a Inês está perguntando. Nessa implantação, a gente deve tomar cuidado especial com a proteção dos dados. Inês, queria te dizer que a nossa live de depois de amanhã é exatamente sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados. A gente vai tratar sobre isso. E, Cléo, o modelo de negócio deve ser bem implantado. Você concorda com essa proteção dos dados, Cléo? E conta aquele caso da Pirelli aí. Então, na verdade, o sentido de proteção de dados não é exatamente o sentido dessa lei que está para entrar, não está para entrar, etc. É a questão que é muito importante, e o pessoal de tecnologia tem que atentar a isso, a questão da segurança da informação. Há certas informações para as instituições, e algumas delas são informações muito sensíveis, não é? Que é necessário ter um trabalho de segurança de informação. Segurança de informação é, por exemplo, você vai trabalhar no aeroporto, no saguão do aeroporto, você está com o teu laptop aí, você pode ter umas tantas informações que alguém pode estar bicando do lado. Estou dando um exemplo muito simples, né? Da mesma maneira, trabalhando em casa, precisa fazer um acordo familiar, conversar com a família, que tem que ter uma disciplina, horários, etc., etc., e cuidar para que não haja risco de vazar informações. Então, e o pessoal de tecnologia é craque nisso, né? Então, é uma questão importante. E os benefícios que o teletrabalho traz, eu vou emendar com a sugestão de comentário que o Pierre fez, são para as três pontas, e só pode dar certo se forem para as três pontas. Primeiro, para a organização. Tem que trazer resultados financeiros, resultados, né, que se consegue através de produtividade, de maior eficiência dos processos, né, de redução de espaço físico. O Pierre pediu para contar um caso concreto aí, que a gente trabalhou, um caso da Pirelli, que é uma empresa muito conhecida, que tinha um escritório, ainda tem um escritório que era luxuoso, numa das avenidas principais aqui de São Paulo, a Faria Lima, etc., e com o teletrabalho, e com a expansão do teletrabalho, conseguiu reduzir 2 lajes de 1.000 metros quadrados cada uma no escritório no coração financeiro de São Paulo. Então, tem que trazer esses resultados para as empresas, tem que trazer resultados para as pessoas, que é a melhoria da qualidade de vida, que é uma coisa tão clara, quando a gente faz a pesquisa, é o que vem mais forte, é a melhoria da qualidade de vida, por evitar perda de tempo de deslocamento. Deslocamento, gente, para trabalhar, é uma deseconomia, não serve para nada. Não faz sentido uma pessoa morar em Guarapari, tem Guarapari? Opa, praia, lógico que tem. Morar em Guarapari e trabalhar em Vila Velha, pô. Quer dizer, se a gente somar as horas perdidas de deslocamento, tem mais de 2 meses de trabalho. Eu dei um exemplo extremo, mas está aí, não é? E de vida, né, Cléo? E perdendo um tempo que podia ser muito mais bem utilizado para a pessoa estar mais com a família, para repousar mais, fazer atividade física, estudar, enfim, fazer um hobby, por coisa que vale. Então, traz esse benefício, né? Traz benefícios para a comunidade, porque melhora a questão da mobilidade urbana, deixa de haver esse trança-trança aí que qualquer cidade do Brasil hoje, né, é um pandemônio, né? Caos. É o caos, e traz também uma contribuição para o meio ambiente. Pô. Nós deixamos de cada carro que a gente deixar de transitar, é um pouquinho, né? Um bocado de dióxido de carbono que a gente está deixando de colocar na atmosfera. Então, os benefícios são muito grandes. A resposta da moça, como é que foi mesmo? Sobre a segurança da informação, você já respondeu. Okay. Cléo, e engraçado você falou meu currículo oculto no início da palestra, da live, eu trago essa reflexão também para a vida, né? Você, economizando, sei lá, você falou entre Vila Velha e Guarapari, dá 1h30, 1 hora, sei lá. Você podia estar praticando uma atividade física
praticando alongamento, algumas coisas que melhorem a produtividade. Esse é o gancho que me puxa para a próxima pergunta. Vamos falar sobre produtividade? Vocês imaginam que, se bem aplicada, a produtividade pode ter uma melhoria, pode ficar a mesma coisa? O que tem se observado hoje em questões de produtividade, Cléo? Deixa eu pedir ao Fauber contar a experiência dele, depois eu quero emendar a minha experiência com números. Antes do Fauber, deixa eu só explicar. Algumas pessoas estão falando que a internet está travando. Gente, pode ser a minha, pode ser a de vocês, da casa de vocês, da cidade de vocês. Aqui em cima tem um botãozinho retangular com 3 pontinhos. Vocês podem clicar nele e apertar a palavra reconectar, que vocês voltam para cá. Para o Fauber explicar, o Charles está dizendo que conhece o Bolero e a Lourdes também, tá, Cléo? Poxa vida. A Andréia está contribuindo, dizendo que o trabalho remoto tem funcionado na Universidade Federal de Ouro Preto, na UFOP, com contratos de terceirização. No início foi meio complicado, mas já estão se adaptando. Enfim, Fábio, vamos falar então um pouco sobre produtividade. O que você imagina sobre essa questão? Qual a experiência que vocês já viram lá? Isso. O impacto positivo na produtividade, ele é esperado. Né? Por quê? Porque as melhores condições de trabalho vão desaguar nisso. Você tem, como o Cléo já falou, menos estresse com os deslocamentos. Isso é um ponto muito sensível quando se fala de metrópoles, de megalópolis, de megacidades, de cidades globais, né? Então, para os grandes centros, São Paulo... Eu me lembro que São Paulo, o Cléo sabe disso aí, tinha uma rádio chamada Sul América Trânsito. Uma vez eu estava indo fazendo uma corrida de táxi lá, no evento do qual fui participar, e aí eu estou ouvindo aquela rádio só falando de trânsito. Eu falei com o taxista, amigo, essa rádio só fala de trânsito? Ele falou, sim, essa rádio é para falar só sobre trânsito. Não sei se ainda tem, isso tem alguns anos. Existe ainda. Existe ainda, né, Cléo? Então, você vê... Então, você vê que a que ponto a gente chega nas megalópolis, né? Então, essas condições favoráveis de menos deslocamentos, menos interrupções. As interrupções são um problema gravíssimo nos escritórios, sobretudo naqueles espaços abertos. Tem aí estatísticas, pesquisas que falam que a cada interrupção você leva mais ou menos aí uns 20 minutos para voltar ao nível de concentração e de fluxo, né, o flow, né, que você tinha antes daquela interrupção. E como o Jack Niles, o pai do teletrabalho, né, físico americano, pai do teletrabalho, falava que o escritório é uma máquina de interrupções. E no teletrabalho você retira esse contexto, você tem maior concentração, você consegue, o que o Pierre falou, cuidar melhor da saúde. Então, tudo isso vai repercutir na produtividade, né? É algo natural. E, para concluir, eu digo que a produtividade ela tem que ser vista no conjunto geral das variáveis envolvidas no processo. Ela não pode ser descolada da realidade daqueles que estão trabalhando de forma exclusivamente presencial. É uma prática frágil você controlar a produtividade de quem está em teletrabalho e não controlar daqueles que estão exclusivamente trabalhando de forma presencial. Por que eu vou controlar só o do que está em teletrabalho e não controlar do que está no escritório? Então, assim, o importante nessa questão é considerar a produtividade dentro de todas as variáveis e ter consistência na colocação disso na organização. Deixa eu dar um exemplo aqui para puxar o Cléo. Lembrando que a primeira vez que eu ouvi falar sobre teletrabalho, eu estava vendo uma matéria na TV sobre o Ministério da Previdência da Noruega. E a televisão foi no Ministério, não tinha uma viva alma, não tinha nenhum servidor, não tinha ninguém. E aí eles começaram a perguntar, o que é isso? É o teletrabalho, Eles conseguiram, dos 12 meses do ano, em 8 meses, zerar todos os processos de aposentadoria. E não tinha mais demanda. Estava todo mundo em teletrabalho. Quer dizer, a produtividade aumentou assustadoramente. Tem um case aqui do INSS, em 2019, o ministro Paulo Guedes fez algo similar em colocar em teletrabalho, só que ele demandou para teletrabalho acontecer, um aumento da produtividade em 30%. O que você acha, Cléo? Que é melhor você colocar as pessoas em teletrabalho demandando um aumento da produtividade, ou você acha que isso vem de uma forma natural, como simples desdobramento do processo?
Produtividade é decorrência. Você não pode obrigar a pessoa a ter mais produtividade, né? Embora algumas instituições privadas e de governo, né, coloquem uma meta de produtividade. Quando coloca uma meta de produtividade, isso pode passar uma impressão que não é muito boa. Ah, não, a gente estava meio devagar, então dá para fazer que mais 20%. Não é nada disso, gente, né? Então, a questão da produtividade tem a ver com o ambiente de escritório. Como o Fauber mencionou, é uma fábrica de interrupções, né? TRTT está interrompendo. E é o que ele falou, existe um gráfico de energia, a pessoa está concentrada num trabalho aqui em cima, e aí tem um outro problema muito sério, que é uma doença que acomete as organizações. Chama-se reunite. Já ouviram falar? É assim, o chefe está lá trabalhando, os caras, todo mundo está trabalhando num pico, de repente o chefe... Escuta, chama fulano aí, chama Beltrano, vamos conversar. Bom, e às vezes o cara vai para a reunião, se a carapuça servir para alguns aí, sinto muito, mas pode até servir. O cara vai para a reunião sem saber por que vai e sai sabendo menos, né? Então, o que acontece com a energia da pessoa? Está lá no pico, baixa até aqui embaixo, depois fica na reunião, depois tem que retomar. Então, as interrupções, a reunite, tudo isso concorre para que a produtividade seja baixa. Em casa, mas aí precisa ter disciplina, precisa fazer o acordo familiar, precisa começar na hora certa, discutir interrupções, fazer pausas para fazer alongamento, etc., né? Na medida em que existe essa disciplina, a produtividade aumenta de maneira extraordinária. A gente costuma medir nos projetos que a gente implanta, em empresas privadas e também empresa pública, ao final do projeto, fazer algumas perguntas para os gestores e para os teletrabalhadores. Uma delas é, como é que você viu a produtividade? Melhorou sensivelmente? Melhorou? Ficou igual? Piorou? Piorou sensivelmente? Via de regra, ela melhora e melhora sensivelmente. É claro, isso é fruto de um trabalho estruturado, não é jogar o cara em casa e tá bom, agora o cara vai ter mais produtividade. Então, ela melhora, assim, somando o melhorou e o melhorou sensivelmente, via de regra, melhora 70%. A qualidade de vida melhora 90%, 95%. Então, são questões aí irreversíveis, é número. Precisa ter um processo estruturado, né? As pessoas precisam ser treinadas, tudo aquilo que o Fauber colocou na implantação que ele coordenou lá na FINEP, não é? Nós vamos falar sobre isso especificamente agora. Antes disso, acho que você citou um exemplo fantástico da Reunite. O Fauber tem uma dica de leitura aí, né, Fauber? Essencialismo, né? Um livro muito bom sobre exatamente o que deve ser focado, onde as pessoas... Olha, ó, a dica do Fauber de leitura, excelente livro, o Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Olha que interessante. Fica uma dica de leitura aqui. Antes de passar para o primeiro passo, gente, eu tenho que... A Genilda aqui escreveu até um caso aqui que até me comoveu aqui, eu tenho que ler, falando sobre a empatia ser fundamental, que o esposo dela teve a Covid-19, ficou 7 dias internado, o diretor dela continuou agindo como se nada tivesse acontecendo, mesmo sabendo que ela estava isolada, com 2 filhos pequenos, demandando muita coisa dela. Ela falou que foi muito triste para ela, que ela passou por um momento muito difícil, até a ponto dela dizer, olha, não me liga agora, nesse momento, que eu estou com meu marido hospitalizado. Enfim, ela chorou muito, acho que é uma contribuição sobre a empatia que fica, né? Nesse momento é aquela empatia do gestor que a gente estava falando. Bom, vamos falar sobre a implantação, então, exatamente como ela deve acontecer, e a gente está falando aqui na live sobre 5 passos. Vamos falar sobre o primeiro deles, Cléo, que seria a comunicação efetiva e geral com todos os envolvidos, todos os servidores, todos os teletrabalhadores, né, que você falou. Como é que deve se transcorrer? Como é que deve transcorrer essa fase, Cléo? Comunicação efetiva e geral com toda a equipe. Deixa eu propor aqui uma questão de processo desse nosso encontro aqui. Eu vou fazer as minhas considerações e vou fazer um bate-bola com o Fauber, né? O Fauber vai dizer, tá bom, a minha experiência é essa,
toma cuidado com isso e assim por diante, né? Então, a gente ganha tempo e faz um bate-bola legal aqui, né? Primeiro passo para se implantar um programa, e eu repito, os programas têm que ser estruturados, não dá para dar um notebook para o cara, põe ele debaixo do sovaco e o cara vai para casa e começa a trabalhar. Tem que ter uma estrutura, como o próprio Falber falou. O que é essa estrutura? Isso aí, obviamente, não é uma receita de bolo. Nós estamos falando de questões práticas que têm que ser ajustadas a cada instituição. Mas a primeira coisa a se fazer é contar para a organização que vai ser implantado um programa de teletrabalho, de home office, que vai haver regras, não é uma coisa assim, tá bom, agora o céu chegou na terra, agora todo mundo vai trabalhar em casa, de pijama, não é nada disso. É dizer que é um programa da empresa, não é um programa de recursos humanos, que vai haver regras, que é uma maneira diferente de trabalhar, que as pessoas vão ser treinadas, etc. Então, esse é o primeiro momento. Vamos lá, Falber, entra na tabelinha aí. E eu destacaria também, né, da nossa experiência lá, esse processo de comunicação como sendo vital no processo, dado que é uma novidade que vai ser implantada, é uma mudança na modalidade laboral, e uma mudança de uma magnitude, né, grande, não é algo simples, mudança simples. E, assim, você ter também comunicações específicas para públicos específicos. Por exemplo, a alta administração, ela entende uma certa linguagem. Não é que ela entende essa linguagem, mas há uma linguagem apropriada para se alcançar esse público. E eu estou falando isso pelo seguinte, porque muitos dos projetos, eles são de baixo para cima. Ele não vem como uma demanda da diretoria, do prefeito, ele vem de baixo para cima, surge no seio da organização e é levado para as camadas decisórias. Então, tem que ter um processo de comunicação também focado nesses públicos. Eu destacaria 2. A alta administração, que precisa de uma linguagem específica para mostrar as vantagens que a prática pode ter, o impacto que pode ter, e os níveis gerenciais, o tático, que é aquela camada média, né? Aquela mesocamada, e o operacional, que é o primeiro gestor ali. Eles precisam também de uma comunicação bem focada, porque por conta daquilo que a gente já falou anteriormente, é um público crítico para o sucesso do teletrabalho. Então, assim, e por último, eu diria que na questão da comunicação, o que a gente buscou fazer também lá na FINEP, parceria interna. Não pode deixar, né, Cléo, para envolver a unidade que cuida internamente de comunicação lá para o final, lá para a hora que já está para botar a mão na massa para implantar. Não, desde o início. Cada organização, cada prefeitura dessa, o Estado, no nível federal, ou nas empresas privadas também tem as suas áreas de comunicação que precisam ser envolvidas pelos responsáveis, pelos coordenadores da implantação, desde o início. Tá? Ok. Cléo, a gente está falando, eu vou pedir até pessoal, gente, pode anotar aí, tá? Primeiro passo de implantação, comunicação efetiva e geral à equipe. Vamos para o segundo passo, Cléo, que eu acho que é um fator de grande sucesso na implantação, que é o diagnóstico, seja ele tecnológico, seja ele jurídico, enfim. Como é que seria o segundo passo de diagnóstico? Então, a gente precisa conhecer, para implantar, como é que está a questão da tecnologia na empresa. Qual é na empresa ou na instituição, claro. Qual é a plataforma de tecnologia que existe? Quais são as ferramentas colaborativas, as ferramentas de comunicação? Então, tem lá o tal Skype, tem VoIP, tem telefone, etc. Precisa fazer um diagnóstico disso. Precisa conhecer as ferramentas de acesso a dados. Se a pessoa vai para casa, precisa ter lá as coisas da tecnologia para ele poder apertar uma tecla e buscar informação. E, idealmente, hoje é na nuvem, né? Não precisa ter servidor, essas coisas todas, né? Então, o diagnóstico de tecnologia é importante, o diagnóstico das questões jurídicas é muito importante, dependendo da instituição que tem instrumentos jurídicos diferentes, precisa adaptar esses instrumentos jurídicos
a especificidade do trabalho em casa, as condições do trabalho em casa, a questão da jornada de trabalho, a questão da própria segurança de trabalho, da ergonomia, quer dizer, uma série de questões que precisam ser levantadas para que se possa fazer um aditivo à ferramenta jurídica, para que a instituição seja blindada contra problemas e as próprias pessoas também sejam blindadas. E um outro aspecto que precisa ser mensurado também, precisa ser diagnosticado, melhor dizendo, são os processos. Precisa avaliar os macroprocessos para ver se eles são aderentes a trabalhar em casa. Você vai pegar uma recepcionista? Não, fui muito infeliz. Se você trabalha analisando um cargo de recepcionista, não tem jeito de ela fazer a recepção na casa dela. Então, precisa analisar esses macroprocessos. E é isso que vai gerar o passo seguinte, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o estabelecimento da política. Deixa o Paulo complementar com a questão do diagnóstico isso, político. Claro. E também tem uma pergunta aqui sobre como é que fica a jornada de trabalho no teletrabalho. Se o Fábio puder dizer como é que ficou o exemplo também na FINEP. Vamos lá, Fábio. Isso. Esses dois aspectos que o Cléo destacou, o de tecnologia e o jurídico, são aqueles que podem gerar o maior entrave para a adoção do teletrabalho. Se você não consegue superar a questão tecnológica, como é que você vai conseguir? Inclusive, a própria definição de teletrabalho, ela tem dois pontos centrais. Um é a questão do distanciamento do escritório e o outro é realizar por meio das TICs, as tecnologias da informação e comunicação. Então, se você... Sim. Me permita, só para ajudar o que você está falando, a Iane, aqui no chat, a Iane Carvalho, está dizendo que ela o Iane, né? O Iane, perdão. O Iane está dizendo que ele é gestor da área de TI, que está trabalhando, sendo muito demandado, e que, no caso, ele não consegue nem estabelecer limite para a prestação do serviço. Praticamente está virando durante 24 horas, enfim, exatamente sobre isso que você está falando. Isso, exatamente. Então, esses dois aspectos aí, o tecnológico e o jurídico, podem ser muito limitantes para a adoção da prática, que tem que ser superado. O jurídico também. Isso vai variar de instituição para instituição, né, de acordo com a natureza jurídica da instituição. Eu comentaria, pegando o caso lá da FINEP, o Cléo citou também a questão dos processos, né, eu acrescentaria a questão também de gestão de pessoas, porque o teletrabalho ele vai impactar todos os subsistemas de gestão de pessoas, como a gente chama, né? O recrutamento e seleção, a forma de promover, a questão do desenvolvimento e tal. Então, como o teletrabalho impacta, isso tem que ser avaliado. A questão financeira, quais vão ser os custos iniciais da implantação de um projeto piloto, que normalmente é com menos pessoas, né? E no momento de eventual ampliação da prática, haverá custos novos, né? A questão logística, o Cléo citou o exemplo da Pirelli aí, com a liberação de espaço. Então, assim, será que no primeiro momento já vai ser possível liberar espaços? A gente sabe que quando o teletrabalho é adotado de forma integral, todos os dias da semana, a liberação de espaços é imediata. Mas e no teletrabalho em que há o intercâmbio de dias no escritório e dias em casa? Como é que fica isso? É possível também se programar uma redução nos espaços? É possível, você tem que aplicar uma inteligência, tem que aplicar uma metodologia para isso. E, por último, o processo de comunicação também, né? Quais são as principais necessidades de informação por parte dos públicos internos envolvidos? Então, assim, essa fase, né, de diagnóstico, ela é importantíssima, ela precisa ser bem feita e deve contar com um aporte de conhecimento de mais de um tipo de profissional, né? Se você não é um profissional só que vai saber responder a tudo isso. Então, daí a necessidade de uma equipe multidisciplinar para cuidar dessa fase de diagnóstico. Ô, Fábio, de forma bem rápida, para responder o colega, como é que ficou a jornada de trabalho da FINEP? É com o Fábio? Fábio. Fábio está me ouvindo? Acho que ele travou. Talvez ele tenha travado. Está me ouvindo? Estou ouvindo. E como é que ficou a jornada de trabalho na FINEP? Só para exemplificar. Isso. Essa questão da jornada de trabalho,
ela, na FINEP, não está sendo feito o controle disso. O controle está sendo feito por entregas. Isso aí é uma opção, sugere, né? Uma escolha que as instituições fazem. Existem... Porque a própria lógica do teletrabalho é essa, é de você não controlar mais a jornada, né, como é feito o controle no escritório. É você controlar por entregas, mas há instituições, tanto públicas como privadas, e até, acho que mais até privadas, que estão, sim, controlando a jornada mesmo com a pessoa trabalhando de casa. Há exemplos nesse sentido. Isso aí é uma escolha que a instituição vai fazer, não tem certo nem errado, mas é uma escolha baseada no próprio contexto da instituição. Tá ótimo. Bom, a Carolina está falando que o aumento da produtividade pode ocorrer em tempos normais, mas com criança em casa está difícil, a gente já vai falar sobre isso. Vamos para o terceiro passo, Cléo, que seria... antes disso, gente, às vezes minha voz fica metálica, às vezes a imagem trava, eu já expliquei para alguns, mas como a sala é rotativa, estamos num ambiente sensível de internet. A Exaf, depois, oportunamente, vai disponibilizar essa live novamente para vocês assistirem, tá? Vocês vão receber por e-mail, depois de todas essas 4 aulas que são essa terça hoje, quinta-feira dessa semana e terça e quinta da semana que vem, depois a gente disponibiliza por um tempo para vocês verem. Então, se tiverem problemas com a internet, clique aqui em cima, no botãozinho vermelho, com 3 pontinhos, e na palavra reconectar. Cléo, terceiro passo para a implantação, terceiro fator de sucesso, definir claramente as regras do jogo. Como é que fica essa definição, Cléo? Precisa fazer uma política de teletrabalho. E aí, juntando com o que a gente já tocou e o próprio Fauber levantou também, essa política tem que ser feita, isso não pode sair da cabeça de recursos humanos ou da cabeça do presidente da instituição. Essa política tem que sair, melhor dizendo, né, desse grupo de implantação, juntando jurídicos, juntando tecnologia. Falar em tecnologia, só um parênteses, uma questão importante da tecnologia na implantação, no diagnóstico, é o help desk, né? É a ajuda, quer dizer, quem está em casa é diferente, precisa ter mais apoio do que quem está presencial. Mas então, voltando à política, precisa estabelecer as regras do jogo, inclusive com relação à jornada. E jornada, gente, é a mesma coisa. Teletrabalho só muda o lugar, mas a jornada tem que ser a mesma. Tem que haver um processo de disciplina das pessoas, porque muito comum a pessoa embarcar no trabalho, quando vê, são 7, 8 horas da noite. Acabou, não faz isso, não. Tem que ter disciplina. Não pode o gestor estar mandando e-mail às 8 horas da noite. Eu recebi um dia desses uma comunicação do presidente da Natura, né, que é uma grande empresa aqui, que mandou o pessoal bloquear o horário que ele queria fazer uma teleconferência do meio-dia às 2 horas da tarde. O pessoal ficou meio assim, ele falou, essa teleconferência é para avisar vocês que vocês não têm que obedecer, né? Não têm que responder e-mail depois do expediente. Diga para o seu chefe, terminou meu expediente. Não é também para vagabundear, hein, gente? Eu estou falando outra coisa, né? Mas esse respeito que tem que haver com o horário, e o horário é o mesmo, acabou. Coloca isso no aditivo ao contrato de trabalho, que o horário é mesmo, se precisar fazer, se tem, hora essa precisa ter autorização, mesma coisa, né? Então, a jornada tem que ser a mesma. Você respondeu um monte de pergunta do chat, Cléo, tem muita gente também, tem servidor se queixando que a Terezinha está dizendo aqui, gente, eu estou com saudade dos meus colegas de trabalho. O Cléo vai dar uma dica daqui a pouco sobre happy hour, café da manhã, bem legal. Então, assim, a gente, em tese, está respondendo a muitas perguntas aqui. A Andréia, da Prefeitura de Vitória, também está aqui conosco. Minha comadre, tá? Andréia é minha comadre, eu estou falando aqui, Andréia, um beijo para você. Então, muitas participações. O Fauber, você acha que nessa questão de definição de regras do jogo, a gente deveria, numa administração pública, você indica a formação de uma comissão para, sei lá, para gerenciar, para definir essas regras, para formatar? Eu acho que o Cléo queria falar alguma coisa aí, Cléo levantou o vídeo. Na verdade, essas regras devem abranger tudo, não é? Não só essas questões formais aí de horário, etc., mas as questões também ligadas a papéis. Tem que dizer qual é o papel do gestor, qual é o papel de recursos humanos, qual é o papel
daquele que vai trabalhar em casa, qual é o papel da tecnologia, colocar a questão do acordo familiar, como é que deve ser esse acordo familiar, quer dizer, tem que ser abrangente e tem que ter, por isso que tem que ter a participação desse tal grupo, aí, desse tal comitê, e tem que ser aprovada pela direção da empresa, mas é o conjunto de regras, são as regras do jogo, como é que é? Bateu no cara dentro da área, é pênalti, acabou, pô. Então, não tem por onde. Então, esse é o coração do projeto, o coração do ponto de vista formal. O coração do ponto de vista de essência do projeto é o que vem depois, que é o treinamento das pessoas. Vamos lá, então, Fábio. Você acha que é importante fazer formar essa comissão para definir essas regras do jogo? Acho que é muito importante. Vou dar umas dicas práticas aqui. Bora! A gente está na seara pública, sabe que essa seara é muito ciosa de formalizações, né, são necessárias as formalizações. Então, para criar essa comissão, pode ser um instrumento como uma portaria do dirigente máximo, pode ser o presidente da instituição, o prefeito, né? E então cria essa comissão que a área de gestão de pessoas pode fazer essa identificação, ela pode ser coordenada pela área de gestão de pessoas, uma pessoa da área de gestão de pessoas, e contar com pessoas de outras áreas, jurídico, TI, uma pessoa também que seria interessante, uma pessoa que entenda dos processos da empresa, tanto da área fim quanto da área meio, e formar uma equipe multidisciplinar, não tão pequena e não muito grande, mas um tamanho adequado, e aí, com essa formalização por meio de uma portaria. Depois que essa comissão avançar e começar a fazer propostas, vai chegar um momento que ela vai propor um projeto piloto para se fazer um teste, fazer uma experiência. E isso pode ser aprovado por meio de uma resolução, também desse dirigente máximo, ou do órgão colegiado, quando for o caso, né, de uma diretoria executiva. E, para concluir, 2 instrumentos importantes, o Cléo já falou que é a política de teletrabalho. A política ela é de caráter mais geral, né? E, assim, lá na FINEP, a gente identificou que essa política ela deve ter uma série de elementos, eu posso citar alguns aqui para ajudar. Por exemplo, ela falar sobre o caráter voluntário da participação em teletrabalho, que há a possibilidade de reversão ao regime presencial, estabelecer padrões de saúde e segurança, indicar o treinamento para essa modalidade, a necessidade de treinamento, né? As questões que a gente já falou aqui de segurança, o Cléo falou, né, de segurança da informação, a postura em relação ao entorno familiar e a cooperação de todos os participantes com o aperfeiçoamento de um programa de teletrabalho. Eu acrescentaria a política, que, como eu falei, é de caráter mais geral, eu acrescentaria uma norma, essa sim, de caráter mais específico e que aborda uma série de assuntos. A política, ela dá as diretrizes gerais, ela mostra qual é a tônica, qual é o tom, e a norma, ela instrumentaliza as equipes que vão implantar e as equipes que vão executar. Então, essa norma, ela tem que conter uma série de assuntos, não vou falar aqui, obviamente, exaustivamente, mas posso dar umas ilustrações aqui. Por exemplo, falar das condições para ingresso no regime de teletrabalho. Qualquer um pode ingressar, o Cléo já falou, que tem que ver quais são as atividades que a pessoa desempenha. As condições para se permanecer trabalhando dessa forma, uma coisa é a condição para entrar, outra coisa é para permanecer. Os instrumentos para formalizar o teletrabalho, vai ter o quê? Um aditivo ao contrato, tem que ter uma requisição para se entrar, a frequência de realização do trabalho remoto, a capacitação, como que ela vai se dar, se ela é obrigatória ou não, a avaliação das pessoas em teletrabalho, os locais, você vai restringir o domicílio da pessoa ou vai permitir outros lugares, né? As condições ambientais necessárias, a disponibilização e uso de equipamentos, o uso de sistemas, os requisitos de segurança da informação. O Cléo citou um caso aí da pessoa sendo objeto ali de uma espionagem num café, num ambiente aberto, no aeroporto, né? O uso de canais de suporte e os deveres. Então, assim, não é uma lista exaustiva, estou só dando uma pincelada aqui. Mas esses 2 instrumentos dariam conta perfeitamente de, na seara pública, numa prefeitura, no Estado, tal, ou qualquer organização, de se ter uma prática consistente. Uma política,
e uma norma. Cria-se uma comissão que vai fazer as proposições, pode ser feita uma portaria para nomear essa comissão. Quando ela tiver a proposição pronta e que a diretoria já se sinta confortável para aprovar aquela proposição, emite-se uma resolução autorizando a implantação do projeto piloto. Antes de passar para o quarto fator de sucesso, deixa eu perguntar para vocês dois das experiências anteriores. A Fabíola tem uma pergunta interessante no site, ou no chat. Como é que ficou a legislação trabalhista em relação à redução dos benefícios? Vale transporte, vale refeição, que nesse caso não são usados, ou são usados no teletrabalho, vale transporte não. Como é que ficou nas experiências que o Cléo viu em empresas e o Falber na administração pública? Na verdade, sendo um benefício não obrigatório, por exemplo, se a pessoa vai ficar em casa, não cabe o vale transporte, né? Isso também é parte da política. São coisas que são discricionárias, quer dizer, a empresa decide, não é? Agora, tem que estar sempre, por isso é que tem que fazer o diagnóstico jurídico trabalhista para ver como é que estão essas questões. No caso da empresa privada, no contrato de trabalho, no acordo coletivo, etc. E no caso da organização pública, como é que isso está dentro do estamento jurídico. Então, há certos benefícios, que são discricionários. Então, a empresa tem direito, tá bom, vou pagar o vale-transporte, eu não vou pagar mais o vale-transporte, mas vou pagar o vale-alimentação, porque o cara vai ter que comer em algum lugar, né? Então, todas essas questões têm que ser, primeiro, o objeto de um escrutínio do ponto de vista legal, não pode fazer uma coisa ilegal, né? E segundo, do ponto de vista da política de benefícios da empresa. Como é que ficou na FINEP, Falber, essa situação? Isso na FINEP não teve muita alteração, essa questão do vale transporte, sim. Né? Em geral, o Cléo já cobriu aí os pontos, né? Mas, assim, tem a medida provisória 927 que flexibilizou, permitiu colocar as pessoas, todo mundo em teletrabalho, né? E também, por exemplo, antecipar férias de algumas pessoas de forma unilateral, a empresa fazendo isso e tal. Mas, no geral, é isso que o Cléo falou. Tem questões que são reguladas até por acordo coletivo de trabalho, então a instituição não tem muita liberdade. Na administração direta, você é mais regido pelo estatuto, né? São estatutários, então é um regime um pouco diferente. Mas reforço isso que o Cléo falou, a importância de os responsáveis pela implantação estarem sempre amparados pelas assessorias jurídicas dos órgãos. Tem uma outra pergunta bem interessante para a gente ir para o quarto passo, mas o pessoal está interagindo, e até eu tenho essa curiosidade. A Vanessa está perguntando assim, como é que a gente faz quando a gente tem que, por exemplo, contactar com um fornecedor e ele não responde o e-mail? Os nossos celulares são pessoais, não são da empresa. O que a gente pode fazer quando a ferramenta não é suficiente para resolver? Então, o que se pode fazer é fazer um estudo de proteção daquele que vai usar o seu equipamento particular. Isso pode acontecer, né? Se a empresa ou a instituição não tem notebook para dar para todo mundo, ou não tem celular, pode haver um estudo do ponto de vista legal e do ponto de vista de tecnologia para que a pessoa use seu próprio equipamento. Aí também tem a questão de proteção de dados, a questão da segurança de informação, mas nada impede que a pessoa use seu próprio equipamento, tomando cuidado com essas três questões aí. Primeiro, a questão de segurança de dados, quer dizer, mandar um e-mail, de repente manda para um grupo errado com uma informação da empresa ou da instituição, complica, né? Do ponto de vista até de ressarcimento de benefícios e do ponto de vista de capacidade dos equipamentos. Mas nada impede que as pessoas usem seu próprio equipamento, dadas essas condições de precaução aí que eu mencionei. Falber, quer completar? Isso, eu diria que, acho que o Cléo cobriu bem, e na seara pública a gente vê, assim, muitos casos em que a pessoa utiliza os seus próprios equipamentos. Partindo, talvez, da lógica de que você ter um computador e um acesso à internet virou uma commodity.
mas há essa preocupação que o Cléo pontuou muito bem, da segurança da informação. Por exemplo, o equipamento é usado pelo servidor e é usado por outras pessoas da família. Como é que fica isso, né? Então, há que se ter cuidados aí em vários aspectos. E procurar a instituição não onerar o empregado, né? Prover todos os recursos para que ele não seja onerado. A Ana está dizendo aqui, Fábio, que a produtividade dela aumentou, mas a conta de luz também. Né? Exatamente. Tem algumas instituições, né, muitas instituições pagam um valor como ressarcimento por essas despesas. Isso é muito comum também, né, Cléo? Muito comum. Então, assim, a instituição tem sim que se preocupar com isso, mobilizando aí a equipe multidisciplinar, que vai ter um olhar trabalhista, vai ter um olhar tecnológico e um olhar de gestão de pessoas para ter uma solução. Olha, a solução da nossa empresa, da nossa instituição é essa. Exatamente. O Marcos está comentando aqui, o teletrabalho não muda só o lugar. É inevitável o cotidiano da casa não afetar o horário de trabalho. Exatamente, Marcos. Por isso que a cobrança talvez seja, quando se implementar o teletrabalho, pela entrega, né? E não mais pela jornada. Gente, vamos para o quarto passo, porque ele talvez calcanhar de Aquiles, ele é nevrálgico para o sucesso do teletrabalho, que é o treinamento dos gestores e dos servidores que ficarão em teletrabalho. Eu acho que se esse passo for, de certa forma, pulado, Cléo, eu acho que o risco do sucesso se complica muito, né? Verdade, esse é o grande fator crítico de sucesso, né? Então tem que botar esse povo, depois que a política está estabelecida, que a comunicação foi estabelecida, os diagramas, tem que botar esse povo junto, na mesma sala, né? Uma sala virtual hoje em dia, não é? E discutir em conjunto 3 coisas. Primeiro, a política. Então, não é botar a política num PowerPoint e dizer, olha, lê aí para nós. Não, tem que fazer as pessoas entenderem, dar a oportunidade que elas entendam. Segundo aspecto dessa capacitação e sensibilização, tem que discutir papéis, tem que ficar claro para o gestor qual é o papel dele no dia a dia, no planejamento, no acompanhamento, nas questões psicológicas, enfim. E também o papel do teletrabalhador, do cara que está trabalhando em casa. Então, isso um olhando para o outro. E tem que fazer uma terceira coisa, que é ponto-chave, que é estabelecer compromissos e expectativas. Então, precisa fazer com que os gestores se reúnam e, à luz do que eles aprenderam, da política, dos papéis, eles expressem por escrito quais são os compromissos que eles fazem para que o processo dê certo. E o que eles esperam dos teletrabalhadores. E aí fazer o espelho disso aí. Os teletrabalhadores dizerem qual é o compromisso que eles fazem perante os seus gestores e o que eles esperam dos seus gestores. E isso vai fazer parte do processo de monitoramento, que é o próximo passo agora. Vamos ouvir o Fábio com relação a essa questão do treinamento, que, como você disse, é vital, é fator crítico de sucesso. Mas tudo que sai desse treinamento vai virar matéria-prima para acompanhamento. Isso, fundamental a capacitação, e acrescentaria um público também importante a ser capacitado, que são os trabalhadores que vão permanecer no regime presencial. Há alguns recados específicos a serem dados para esse público, numa capacitação, como, por exemplo, o fato de haver colegas ausentes do escritório em certos dias, trabalhando remotamente, não vai fazer com que haja sobrecarga de trabalho para eles. Cada um vai continuar com os seus trabalhos. O que está remoto vai fazer o trabalho dele. Então, porque é um pensamento que pode ficar naqueles que não querem fazer o teletrabalho ou não podem devido à sua atividade não ser compatível, e agora vai sobrar para mim. O colega não está aqui, eu vou ter que trabalhar dobrado. Então, passar um recado, falar, não, cada um continua com os seus trabalhos. Outro recado também importante é que essas pessoas que estão fora podem ser acessadas pelos que estão no escritório.
Normalmente, porque continua sendo equipe. Inclusive, se o gestor estiver também trabalhando de forma remota, ele também deve ser acessado sem nenhum constrangimento, por esse que ficou trabalhando presencialmente. E um último recado também para esse grupo é que ele não vai ser preterido em processos de promoção funcional, por exemplo, pelo fato de não ter desejado fazer o teletrabalho, né? A instituição não tem nenhuma predileção por quem faz ou quem não faz o teletrabalho, né? Então, há necessidade de capacitar os presenciais também, como a gente chama, com o panorama geral do que é o teletrabalho, dos impactos que ele produz na organização, mas também com recados específicos para tranquilizar esse público. E, por último, eu diria que a gente pode fazer um esforço de capacitação até mesmo no entorno familiar. Claro que a administração pública não pode pagar um curso para um parente do servidor, mas há formas de se fazer isso sem custo. Dou um pequeno exemplo de algo simples que a gente fez lá na FINEP, que foi o seguinte: nós preparamos, junto com a comunicação, uma carta, inclusive personalizada, com o nome do esposo, ou da esposa, dos filhos, e no primeiro dia que a pessoa chegava para trabalhar de casa, ele entregava essa carta. E que ele legal. tinha indicado, olha, fulano de tal, e tinha lá, fulana, o fulano está iniciando hoje as suas atividades em teletrabalho, a FINEP já vem trabalhando nisso desde 2017, com uma equipe de profissionais, para que tudo corra bem, desejamos sucesso, papapá. E a pessoa recebia. Isso é só uma coisa. Outras coisas podem ser feitas também, por exemplo, convidar claro que no momento que se possa fazer isso, convidar esses familiares para virem à empresa, no auditório, e ali ministrar uma palestra por alguém da coordenação do projeto. Tem custo também, isso pode ser feito, não tem nenhum problema de se fazer isso na administração pública. Podem ser gravados vídeos para esse público. Então, a capacitação tem que ser ampla, capacitar todos os públicos envolvidos. E uma coisa que eu estou lembrando aqui, muito importante também, que me ocorreu agora, é o seguinte: a própria comissão de teletrabalho também tem que receber uma capacitação técnica. Ela tem que receber uma capacitação técnica, participando de eventos, interagindo com especialistas, comprando, a instituição adquirindo materiais bibliográficos pelas suas bibliotecas. Cada instituição tem a sua biblioteca, ou a sua área lá responsável por compras, comprar livros sobre o assunto. A comissão precisa se capacitar para que tenha uma atuação consistente e com alto nível. A capacitação, Falber e Cléo, pode lidar com a resistência daquele servidor que tem receio de mudar da forma física, presencial, para teletrabalho? Olha, a experiência que se tem é a seguinte: todo mundo tem o medo do desconhecido, né? Isso é inevitável. O que é evitável é como lidar com o medo. Na vida da gente, a circunstância é inevitável. Agora, nós temos o livre-arbítrio de lidar com a circunstância, né? Então, o que é necessário fazer aí, né, é realmente procurar conscientizar a pessoa dos benefícios, colocar os benefícios, colocar exemplos, etc. E uma coisa que eu considero importante aí, na medida em que a pessoa começa a perceber os benefícios do teletrabalho, dá para dormir 1 hora a mais, né? Dá para fazer meu alongamento, minha ginástica. O próprio benefício é um reforço de mudança de comportamento. A gente muda o comportamento quando a coisa é boa. E se a coisa é boa, é bem feita, etc., então é por aí mesmo que essa mudança ocorre. Deixa eu alinhar uma coisa aqui no chat, que algumas pessoas talvez tenham entendido errado, porque estão falando que não se cobra mais por horário, se cobra por entrega. É o que nós estamos falando aqui. Teve alguém falando assim, não, mas está falando ainda que tem que manter o horário, e a Vânia explicou muito bem aqui, acho que até na hora que o professor Cléo colocou. Quando se fala em controle por questão do horário, é o controle de comunicação entre a pessoa e o órgão. Tanto que o professor Cléo falou, olha, quando chegar a determinado horário, fala, eu não estou mais no meu expediente. Mas nós aqui estamos todos alinhados que o ideal do teletrabalho é a cobrança ou resultado, não é isso, professor Cléo? Então, com certeza. E essa questão que foi colocada aí tem que estar dentro da essência do teletrabalho, que é a relação de confiança. Então, precisa haver uma certa disciplina de horário, até por uma questão de processo interno. Quer dizer,
E processo externo também, não é? Então, não é assim, tá bom, eu prefiro trabalhar de madrugada, como é o meu caso, mas então eu começo às 4 horas da manhã, vou até às 10 e aí eu vou dormir. Não, lembra que o processo interno continua, então precisa haver essa disciplina de horários. Não precisa ter, obviamente, uma rigidez cadavérica, mas precisa ter essa disciplina de horário. O que não pode haver é o controle. Tem histórias do folclore de implantação de um gerente que era tão refratário que ele passava na casa do cara que estava em teletrabalho e tocava a campainha para ver se ele estava trabalhando. Então, deixado isso claro, né? Estamos falando que, por exemplo, estamos falando que algum técnico judiciário não pode trabalhar no horário em que o fórum não esteja aberto. Obviamente é isso que estamos falando, mas aqui a ideia é unânime. A cobrança tem que ser pelo que ele entrega, pelo que produz, não é isso, Fábio? Isso. Eu acho que o Cléo também, na colocação dele também, eu acho que ele quis mostrar a importância de se dosar direito a carga de trabalho, nem descambar por um lado de subtrair horas e ficar à toa, não é esse, porque isso vai comprometer as entregas, e nem ir para o outro extremo, de se trabalhar demais. Esse que é o equilíbrio, é o caminho do meio aí, né? A gente sabe que não é fácil, você em casa é muito tentador você continuar, porque você não tem que sair para pegar o ônibus, pegar a barca, pegar o metrô, e se você está gostando do trabalho, então você vai embora. E aquilo pode cobrar um preço depois, quando você trabalha demais. O trabalhar de menos vai ter um reflexo no desempenho. Não tem como você ir subtraindo horas do seu trabalho, em nome de não sei o quê, e não tem entregas. E conseguir ter entregas ao mesmo tempo. É difícil isso, né? Então, bom, a dosagem, a boa dosagem da carga de trabalhar. Isso é isso que eu entendi do que o Cléo falou. Acho que ficou claro para todos agora. Bom, gente, eu tenho ouvido de muitos servidores, a gente tem vários grupos que interagem conosco da ESAF, principalmente nessa pandemia, dizendo, olha, eu fui colocado no teletrabalho, meu marido está em casa, meu filho não está indo para a escola, eu estou sobrecarregado, não estou gostando desse negócio não, gente. Eu queria que a gente pudesse falar, talvez não seja o teletrabalho o problema, mas sim tudo que foi acumulado. Então, tem gente se queixando de cansaço do teletrabalho, porque juntamente com todo o teletrabalho, veio também o trabalho em casa, gente perguntando sobre falta de motivação por conta disso. O que vocês podem falar? Cléo, começando, depois o Fábio. Olha, esse momento da quarentena é isso mesmo, gente. Nós estamos tendo que lidar com isso, né? Nós estamos tendo, e no meu caso eu já fazia muito isso antes, então não é novidade. Você pode dar até essa ideia. Lavar louça, pô. Claro, pô. Não tem por onde, né? Então, essa questão é inevitável. E tem questões até mais sérias, como, por exemplo, a utilização do equipamento. O cara tem que utilizar o equipamento para trabalhar, o filho está utilizando o equipamento para ter aula à distância na escola, a esposa tem que fazer teletrabalho também porque trabalha em outro lugar. Então, o único jeito de vencer isso é disciplinar essas questões todas e procurar manter momentos que fazem virar do limão uma limonada. Então, curtam o almoço, esquece no horário do almoço, curtam a oportunidade de estar conversando com os filhos, curtam a oportunidade de estar podendo levar o filho à escola e conversar nesse momento. Então, tem que aproveitar... Fora da pandemia, né, Cléo? Levar a escola. Fora da pandemia, levar a escola fora da pandemia. Agora não tem razão. Então, existem oportunidades de convívio familiar que, de outra maneira, não teria. Eu vi um conto que um escritor escreveu, como se ele fosse uma criança, dizendo, poxa, eu estou agradecido ao coronavírus, porque o meu pai chega em casa e conversa comigo. Olha que coisa de uma sensibilidade incrível. Ela não conversava com o pai, ele chegava mais tarde e saía mais cedo. Então, tem que ajustar essas coisas, não é?
levando em consideração as oportunidades e não as dificuldades. Dificuldade está cheio, gente. A coisa mais fácil, gente, é jogar a culpa nos outros, nas situações. Então, tem que criar essas oportunidades. E elas são muito boas. E são oportunidades de aprendizado, que é o que está acontecendo agora, né? A André está falando aqui, gente, vamos me candidatar a oportunidade de trabalho na FINEP. Está achando muito interessante o que está sendo falado aqui. Obrigado. A Juscelia do CREA de Pernambuco está... o que ela falou aqui? Nós do CREA estamos fazendo uma live... não entendi. Desculpa, Juscelia. Tânia, Universidade Federal Fluminense, muito bem expostas as explicações. A Neila falando interessante essa questão do trabalho com a família, porque em alguns casos tem um membro da família atuando dentro de casa, muda a rotina de todo mundo, legal. A disciplina é fundamental, a Rosineide está falando. A Anne está falando, eu segui em teletrabalho, sempre sonhei, mas acabo disponível o dia inteiro nos 3 turnos. Anne, toma cuidado com isso, o professor Cléo e o Fábio já falaram nisso. Bom, o Cléo, eu também queria... O Fábio quer complementar o que o Cléo falou sobre a questão da motivação e do... Eu queria fazer um breve comentário, sim. É o seguinte, que se o ambiente tende para o caótico, como é esse ambiente de contingência de saúde, então a gente tem que fazer o esforço no sentido contrário, que é um esforço por organizar uma agenda diária. É isso mesmo que o Cléo falou. Por quê? Porque a rotina ela tem uma característica fabulosa de estruturar o nosso dia, de nos fazer até ter foco, porque você sabe, e rechear essa rotina, que vai ter, obviamente, os aspectos profissionais ali, mas rechear desses momentos. O intervalo para o almoço, o intervalo para os lanches, a pausa para o exercício. É difícil a gente fazer isso, mas é um esforço. E sobre essa questão da desmotivação, que também foi falada, né? Você falou que tem algumas manifestações, algumas perguntas aí nesse sentido, desmotivado, né, no teletrabalho. Aí, assim, eu diria o seguinte, que o movimento que tem que ser feito, que pode ser feito, é de buscar identificar essas causas. Por que eu estou... A pergunta é essa, por que eu estou desmotivado? Será que estão me faltando trabalhos relevantes? Ou mesmo estão me faltando totalmente atividades? Ou é o outro extremo, é a sobrecarga de atividades? Tem gente que está sobrecarregado e tem gente que está pouco demandada. É importante falar isso. São os extremos, né? E essas pessoas que estão sobrecarregadas, às vezes, não sabem nem por onde começar. Elas ficam olhando para ver por onde vai começar, né? Ou será que a minha desmotivação está relacionada ao contexto fora das questões profissionais, assim, mas o contexto familiar, que agora ficou muito potencializado por conta das questões da casa, né? Os filhos estão em casa o tempo todo, não se pode contar com profissionais de apoio nesse momento, então isso criou um caldeirão ali que tem que ter muita habilidade, né? E a chave para se identificar essas causas da desmotivação, ela é a análise da rotina diária de trabalho. Então a pessoa vai pegar, vai fazer essa pergunta, o que está me desmotivando? E vai pegar a rotina dela e vai botar no papel. O que eu faço na hora que eu acordo, nas 2 primeiras horas, na hora próxima do almoço, logo depois do almoço, quando vai chegando mais para de tardezinha e no final do expediente. Como tem sido esse meu dia? Ali ela vai, provavelmente, encontrar o que está acontecendo. E se for um processo crônico de desmotivação, aí a pessoa pode lançar a mão de um auxílio profissional, né? Um profissional que possa ajudá-la. Existem aí algumas profissões que podem ajudar nesse sentido. Então, e por último, a pessoa pensar o seguinte, será que a desmotivação, ela está imbricada, está relacionada ao teletrabalho em si ou ao contexto da pandemia? E é o contexto da pandemia. Tem que se perguntar isso mesmo. Antes de a gente ir para o último passo, e eu explicar também como é que vai ser emitido o certificado dessa live, eu, conversando com o Cléo, ele deu uma dica muito legal, acho que foi a Terezinha, que falou, estou com saudade dos meus amigos de trabalho. Cléo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o café da manhã virtual, o happy hour virtual, a importância de comemorar. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Grande parte das instituições, das empresas, está fazendo esse tipo de coisa, não é? Não custa nada marcar
às 8 horas da manhã de terça-feira, nós vamos fazer um café virtual. Todo mundo com o café e falando abobrinha, abobrinha não. Amenidades, né? Mas ter um momento de descontração e de preparação para o trabalho. Da mesma maneira como o happy hour, pô. Junta o pessoal aí no virtual, pô, põe, né? Com o Zoom da vida lá, né? Aqueles aplicativos que todo mundo se vê. Todo mundo se vê, bate papo, etc. Então tem que criar mecanismos, né, para que as condições adversas do teletrabalho na quarentena, né, sejam minimizadas. Isso está sendo muito comum e está tendo muito bom efeito. E a importância da comemoração, Cléo, também que você queria que você falasse. Com certeza. O monitoramento, que é a parte que a gente não falou ainda, agora. O monitoramento... Quer deixar para falar lá, Cléo? Não, como você quiser. Só queria, antes então, vamos entrar no monitoramento. A Patrícia está perguntando aqui, Fábio, é possível encontrar algum material sobre o regramento da FINEP para as pessoas lerem como é que foi feito lá? A gente pode compartilhar a informação, sim. Ela pode fazer contato comigo e a gente interage, vê qual é a necessidade e tenta ajudar dentro do que for possível. A organização pública, ela tem esse lado, né, de compartilhar informações. Eu vou fazer o seguinte, quem quiser passa o e-mail para mim, aí eu encaminho o e-mail do Fábio e vocês trocam figurinhas. Pode ser assim, Fábio? Pode. Então tá bom, ótimo. Vamos falar então do quinto... Oi, Cléo. De minha parte, me coloco à disposição. Também, claro. Não vai dar para a gente esgotar, apesar da gente ter avançado no horário, que foi uma coisa boa. Legal, temos 240 pessoas aqui agora. Que coisa boa. Não vai dar para a gente estar cobrindo todos os aspectos, então estamos abrindo uma porta. Né? Precisaria de um treinamento longo, né, Cléo? Vamos falar do quinto e último passo? Gente, meu e-mail que vocês receberam, pierre@exaf.com.br. Depois desse quinto e último passo, a gente vai explicar como é que vocês vão emitir o certificado da participação dessa live. Vamos lá! Último passo para a implantação, uma vez que a gente já capacitou toda a equipe, anotem aí o quinto passo, monitoramento e avaliação. Como é que funciona essa fase, Cléo? Então, implantou, não pode deixar correr solto. Tem que acompanhar. Monitorar não quer dizer controlar. Monitorar é acompanhar o desenvolvimento do trabalho, né? Existem algumas ferramentas que a gente utiliza em projetos aí, uma delas que eu gosto muito, que a gente chama de diário de bordo. O que é isso? Nos primeiros 15 dias que a pessoa está em casa, ela vai mandar um e-mail para o gestor de 3 linhas. Como é que foi o meu dia? Quais foram as coisas boas que aconteceram? Quais foram os incidentes negativos? Não é? Não é um relatório de atividades, é um relatório de percepção de como é que foi o dia. Então, isso é muito importante. E uma coisa que é muito importante depois... ao final aí de 2, 3 meses de implantação, é fazer uma avaliação. Pega uma plataforma qualquer de avaliação, sei lá, SurveyMonkey, Google, não sei das quantas, aí faz um questionário, escuta como é que você se sentiu, como é que você viu a produtividade, pergunta a mesma coisa no espelho para o gestor, como é que você utilizou o seu tempo de deslocamento e... Para finalizar esse momento nosso aí, celebra. Saiu o resultado bom, faz um encontro com o pessoal, se for presencial é presencial, se é agora na quarentena, faz um webinar, uma live, sei lá o quê, e celebra. Olha, gente, como a gente passou pelas dificuldades, olha como é que estamos legal aqui nesse troço. Então, é muito importante a celebração. Isso faz parte da vida. Você falou um negócio interessantíssimo. A Eli está falando aqui que ela tem um filho pequeno, que ela está numa nova rotina, 12 pessoas com a Covid-19, todos curados, graças a Deus. Está agradecendo a oportunidade desse bate-papo. Olha se isso não é uma celebração fantástica. A Neila está dizendo, Neila da casa do Ronald, no Rio de Janeiro. Neila trabalha com o Felipe na casa do Ronald. Felipe é muito meu amigo, e se for, estamos juntos. Fábio, fala um pouquinho sobre monitoramento e avaliação. O Cléo falou em fazer uma pesquisa. Queria que você falasse um pouquinho também da sua visão. Isso, essa ideia do diário de bordo, a gente aprendeu lá com o Cléo e praticou lá na FINEP. Nós vimos ele expondo essa ideia e aí
adaptamos lá para o nosso caso. A gente pegou um sisteminha da empresa de pesquisa e criamos algumas perguntas ali. Então, todo dia, ao final do trabalho, nas 2 primeiras semanas, como o Cléo falou, a pessoa entrava naquele sisteminha, tinha um link para ela, e ela respondia 5 perguntas. Não levava nem 3 minutos. As perguntas eram assim: houve alguma dificuldade no uso dos sistemas? Como foi a comunicação com o seu gerente? Como foi a comunicação com os demais membros da equipe? Há algum ponto crítico a ser registrado? Há alguma atuação específica a ser demandada da coordenação do projeto? Então, a gente queria saber da estabilidade do teletrabalho. Se ele estava estável em termos de gestão de pessoas, de TI e de comunicação. Porque esse tripé, nesse primeiro momento, é importantíssimo. Gestão de pessoas, TI e comunicação. E eu encerraria dizendo o seguinte, que a avaliação ela é essencial para você conseguir melhorar uma prática, para você ter uma melhoria contínua da prática. Corrigir o rumo, né? Exatamente. Ver se não está, né, indo por um caminho que não se queira ir e tal. E no momento inicial da adoção do teletrabalho, num projeto piloto, como foi o caso lá nosso, né, a gente fez essa avaliação olhando 2 perspectivas. Uma a gente procurou ver se os objetivos organizacionais foram alcançados, e esses objetivos pela ótica da empresa e pela ótica do empregado. Então, como isso pode ser feito? Como essa avaliação pode ser feita? Respondendo perguntas, fazendo perguntas e respondendo essas perguntas. É muito simples. Então, você faz perguntas. Por exemplo, olhando a ótica da empresa, você pode perguntar: o teletrabalho se mostrou adequado à realidade da organização? Né? Como foram as práticas dos gestores para administrar o teletrabalho? Né? Quais foram as facilidades e as dificuldades? Então, você vai perguntar, vai fazer essa pesquisa perguntando, né? Houve impacto em termos de custos? Essa já é uma pergunta mais para a gestão mesmo do teletrabalho, né? E qual foi o impacto no desempenho dos teletrabalhadores, dos telegerentes, dos presenciais? O pessoal, né? pode ir anotando essas perguntinhas aí. Depois a live vai ter reprise também, a gente pode anotar. E ainda pela empresa, quais foram os benefícios diretos e indiretos da adoção da prática? E da parte do empregado, também algumas coisas para se investigar, também nesse formato de perguntas e respostas, né? A adaptação foi bem sucedida? As pessoas se adaptaram à prática do trabalho remoto? Tem gente que não se adapta. Sem dúvida. Geralmente é um percentual muito pequeno, mas há pessoas que não se adaptam. Isso pode acontecer e não é demérito para ninguém não ter se adaptado. E o fato de não ter se adaptado agora não quer dizer que não possa se adaptar depois. O Cléo é de gestão de pessoas, eu também sou, e a gente trabalha sempre com a perspectiva do desenvolvimento. Uma coisa que não se verifica agora pode se verificar daqui a pouco. Então, quais foram os impactos no desempenho da pessoa, na unidade familiar? Houve necessidade de alterar o espaço doméstico? Qual foi a necessidade de adaptação na relação com o telegerente? E por aí vai, uma série de perguntas. É importante que cada organização veja as perguntas que fazem sentido para o contexto dela e vá buscar com essas ferramentas que o Cléo apontou, ferramentas de graça, não precisa de custo nenhum, uma ferramenta do Google ou outros recursos, colher isso, dá para fazer um questionário muito bem feitinho. Tem um que é o Google Forms, né, que você consegue fazer o formulário gratuito, só botar aí Google Forms que vai aparecer. E dá para fazer inclusive colocar a ilustração, fica excelente. A logo, dá para colocar tudo. E ele já gera estatísticas, você não vai nem precisar fazer gráficos, ele já gera os gráficos, né? Verdade. Então, assim, como o Cléo falou, o monitoramento e a avaliação são fundamentais para que a prática possa se consolidar, possa se desenvolver e possa melhorar. Bom, gente, queria primeiro agradecer mais uma vez ao professor Cléo, agradecer ao Falber pela experiência. Voltei com o áudio. Tá bom. Voltei. Tá todo agora? Tá. Cléo, queria dizer que dentro em breve a ESAF deve estar lançando um EAD sobre a implantação do teletrabalho da administração pública e também o gerenciamento. Queria agradecer muito, Cléo. Obrigado. Queria que você desse as considerações finais. O Carlos está dizendo aqui, parabéns pela live, excelente, ótimo. Voltei o áudio, gente. Parei de estar mudo. Cléo, obrigado, tá? Ok, gente, eu é que agradeço a oportunidade. Na medida que a gente consegue passar uma experiência, a gente sai gratificado, né? Acho que a vida da gente é uma coisa de aprendizado e passagem de aprendizado, né? Então,
Gostei muito da condução, gostei muito da organização, e, embora não esteja vendo, gostei muito da audiência, pelas perguntas que esse pessoal fez, perguntas de interesse, etc. Né? Então, eu quero registrar duas coisas aí para terminar. Teletrabalho não é nem um bicho de sete cabeças, só muda o lugar. Obviamente, existem características diferentes que têm que ser observadas, né? Mas a questão essencial eu coloco em duas questões. Primeiro, empatia. Lembrar que o outro está do outro lado, você entrar no sapato do outro para ver como é que ele está se sentindo, né? E segundo, confiança. Isso também funciona para o presencial, mas no teletrabalho é mais importante. Então, finalizando, agradeço muito, muito a oportunidade de estar aqui com vocês, estar poder partilhando, aprendendo, e agradecer e achar que nós fizemos um grande negócio chamando o Falber. Sem dúvida, sem dúvida. Uma tabelinha aqui, eu já tinha interagido muito com o Falber lá atrás, etc. Então, eu acho que a gente fez uma tabelinha muito boa, de aprendizado recíproco, então eu agradeço também ao Falber aí a participação. Bom, Cléo, obrigado. A gente agradece a sua experiência no assunto. A Fernanda está dizendo aqui, show de live, agradecemos o Pierre, Cléo e Falber. A Franciele, muito obrigado por compartilhar conhecimento conosco. O Antônio Edson, ótimo, parabéns. A Lourdes também parabenizando. Enfim, a Daniele dos Santos também, foi ótimo participar. A Marcele, o Carlos, enfim, muito obrigado. A Maristela dizendo que live esclarecedora, que ela trabalha numa empresa privada, precisou aprender na marra, mas agora está aprendendo. A Geórgia também, agradecendo a ESAF pela iniciativa. Falber, muito obrigado pelo seu tempo, por trazer essa experiência. Volto a dizer, muita gente pedindo o material da FINEP para trocar experiências. Coloco o meu e-mail à disposição. O WhatsApp que a gente colocou aí também, se vocês quiserem mais alguma informação, o WhatsApp da ESAF é 027 98178 2266. Vou repetir. Pedir para a galera colocar aqui, a equipe aqui, o Diego, Pablo, coloca aí, por favor, para o pessoal, 027 98178 2266. É o WhatsApp da ESAF, tá? Pode salvar aí como WhatsApp da ESAF. Fábio, muito obrigado pela sua participação. A live, Regina, que está perguntando, vai ficar em vídeo. Depois dessa segunda websérie, vocês vão receber um e-mail dizendo como vocês vão poder reassistir, com o caderno na mão, anotando tudo, enfim. Tá bom? Falber, obrigado, cara. Obrigado mesmo pela sua experiência, pela sua participação. Parabéns pela competência. Isso, eu queria, né, as palavras finais aqui, dizer o seguinte, que a gente está falando aqui para a seara pública, né, que é a seara principal de atuação da ESAF, mas tudo que a gente falou serve para a empresa privada também, tá? Serve para a empresa privada. E, assim, na seara pública, a gente tem uma necessidade grande de primarmos pela consistência, porque as nossas organizações estão sob o escrutínio da sociedade, dos órgãos de controle, internos e externos. Então, o nosso esforço, a gente tem que colocar o sarrafo um pouco mais acima, né? Então, o meu recado é esse: busque a consistência. Como? Lendo, aprendendo, pesquisando com outras instituições, ouvindo a palavra de especialistas, como o Cléo, por exemplo. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Agradeço bastante aí ao Pierre e ao Cléo o convite. O Pierre aí fazendo uma mediação excelente, facilita muito a gente que está debatendo, é excepcional. Gostei muito de participar dessa live, agradeço o Cléo, né? A gente sempre é interessante ouvir a experiência dele, que já viu muita coisa, já participou aí de muitos processos, inclusive tendo atuado também muito em muitos anos em gestão de pessoas, né? A gente atua na mesma seara. E é isso, estou bem satisfeito aí com o resultado, e que bom ver aí os depoimentos que contribuiu, né, que agregou, que gerou uma informação relevante para as pessoas. Um abraço aí para todos que estão nos assistindo, né, o pessoal de prefeitura, eu também já trabalhei em prefeitura também, né, sei como é a realidade, uma realidade desafiadora. Então fica o meu abraço aí para os colegas da seara pública e para todos aqueles que têm interesse no teletrabalho, independente de empresa privada, pública, tem muita gente interessada sobre o tema está na crista da onda, nós estamos vivenciando a maior experiência de teletrabalho que a humanidade já viu com esse vírus, e a gente tem que saber conduzir isso
tem que saber se apropriar desse momento em prol das nossas organizações.